É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro Eterno, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem, aquele em quem todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis, são. Hoje, Evangelho de João, capítulo 13, eu vou ler só um verso. É o contexto no qual Jesus está lavando os pés aos discípulos e o diálogo é interessantíssimo. Eu já falei sobre isso centenas de vezes, centenas. Mas hoje eu quero ler só um verso, o verso 7, que diz: Jesus respondeu a Pedro, dizendo: o que eu faço, tu não sabes agora. O que eu faço, o que eu faço, tu não sabes agora. E ele chama para si a responsabilidade de que o que está acontecendo, ele, Jesus, está fazendo. E ele diz que o que ele está fazendo, e a coisa em si era bem óbvia, não era um mistério universal, mas do ponto de vista da compreensão, da lição e do significado, era como se fosse tentar explicar a teoria geral da relatividade de Einstein para um ser totalmente analfabeto. Era equivalente ao que Jesus estava fazendo, tentando ensinar o privilégio, a prioridade, o significado, a importância e a sublimidade de lavarmos os pés uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. Era para Pedro, um homem tosco, algo incompreensível, especialmente se tratando de uma ação que vinha de alguém que ele considerava elevado, completamente superior a ele, divino, Messias, que está agora nu, que o texto diz, ele tirou as roupas, pegou uma toalhinha, se cingiu com ela, ou seja, se cobriu com ela, e toda vez que ele se ajoelhava aos pés de um dos discípulos para lavar os pés, ele tirava a toalha com a qual estava cingido, ou seja, o ato de lavar era em total nudez física. Para lavar os pés dos irmãos, a gente tem que estar em estado de total nudez. Eu já preguei sobre isso muitas vezes. Só consegue lavar os pés dos irmãos aquele que está em estado de nudez pessoal e humana, que está desvestido de tudo. Esse é o que tem a autoridade e o poder para lavar os pés aos irmãos e ao próximo. Mas vai explicar isso a Pedro. Pedro disse: não, isso é um absurdo. Tu és quem tu és, eu sou quem eu sou. Tu vem me lavar os pés? Pode lavar de todo mundo, o meu não. Ele não conseguia entender. Foi então que Jesus disse a ele: o que eu faço, tu não sabes agora. Tu não tens condição de compreender, não tens dimensão para compreender. Não tens nível, não tens percepção, não tens a sensibilidade, não tens a graduação mental, espiritual, psicológica, para entender o que eu estou te fazendo. Vai demorar um tempo para que tu entendas. Não porque isso seja
difícil de entender, é porque a tua mente está atrasada na compreensão, de modo que tu me ofereces essa resistência, como se a tua resistência fosse a tua virtude. Era como se tu me dizeres não fosse algo para mim digno de exaltação a teu respeito. Porque tu pensas a vida ainda com categorias hierarquizadas. Tu não admitirias o Messias servindo o povo. Tu não consegues entender um Deus que seja manso e humilde de coração. Tu não consegues entender o significado mais básico do meu ensino, está para além de ti. Tu conseguirias entender se eu dissesse: cada um compre uma espada, vamos partir para a luta armada. Aí tu entenderias. Mas o que eu digo, desarmem-se, fiquem nus de arrogância, nus de presunção, nus de soberba, despidos de justiça própria, para vocês poderem ter meios de acessibilidade e de paradoxal autoridade para lavarem os pés uns dos outros. E Pedro disse: os meus não. E Jesus disse: o que eu faço, tu não sabes agora. Há certas coisas que Deus faz. E quando eu disse há certas coisas, na minha mente eu me corrigi imediatamente. Quando eu disse há certas coisas que Deus faz que a gente não entende no momento. Na realidade a gente não entende nada. Em momento algum. Às vezes depois. Mas no momento coisas gostosas acontecem e a gente diz: agora Deus está comigo. Só porque uma coisa gostosa me aconteceu. Para depois eu descobrir que aquela coisa gostosa me trouxe um problema horroroso. E quem estava comigo não era Deus. Tinha um consentimento divino por uma ação do diabo, para ver se eu aprendo alguma coisa nessa vida. Outras vezes a gente experimenta o que não é gostoso, o que é desagradável, o que mesmo chega a ser ruim. E a gente diz: que coisa horrível, onde está Deus? Por que Ele me abandonou? Por que Ele me deixa experimentar algo tão horrível? Sem percebermos que o ruim de hoje será o meu livramento de amanhã. Será a pedagogia em razão da qual eu acordarei, eu entenderei, eu discernirei. Outras vezes acontecem coisas que nós consideramos desimportantes, consideramos ordinárias, não damos nenhuma atenção a elas, sem percebermos que são essas pequeninas coisas que eventualmente mais adiante irão mudar, transformar, melhorar e abençoar a nossa vida. Olhando para a minha existência, quantas milhares de coisas já me aconteceram de gostosas, de deliciosas, de prazerosas, de poder de enfatuamento, que trazem a você aquele enfatuamento de felicidade superficial. E depois de um tempo você vê que você estivera
laborando no engano, no engodo, na ilusão, que aquilo não era o que parecia ser, que aquela pessoa era mentira pura, que os beijos dela não eram verdadeiros, que os abraços eram falsos, que as concordâncias eram enganosas e que a disponibilidade para te servir era interesseira e maligna, muitas vezes, mas você não via no início. Você só vai ver depois. Mas no início você estava celebrando um advento que depois de um tempo fez se transformar num evento catastrófico. Ou outras vezes você diz, pronto, a minha vida acabou. Eu já disse para mim mais de uma vez, talvez duas, talvez 3 ou 4 vezes na existência, sem ser aquela coisa infantil da juventude, que minha vida acabou. Isso não estou falando de bobagem. Estou falando daquelas coisas de homem grande, cujas consequências atingem milhares de pessoas. E eu já disse, a minha vida acabou. Sem ter a menor ideia de que aquela vida que estava acabando precisava acabar, tinha que acabar. Se ela não acabasse, com o passar do tempo eu iria ficar inflado, dessensibilizado, desenervado na alma, sem discernimento, iria ficar empedrado, orgulhoso, perdido na minha arrogância, ou vaidade, ou perderia totalmente a visão de Deus, a noção de Deus e do próximo, em razão das neblinas dos insensamentos. E só à medida em que a dor e o sofrimento começam a dar lugar à reflexão e ao discernimento, é que você vai vendo que aquilo que lhe parecia ser tão catastrófico e definitivamente mal, era o começo de um novo mundo, que ouviria a voz de Deus dizer, vem para fora, ou haja luz e houve luz. Só então, depois de um tempo, é que você começa a ver o regênesis, a regeneração, essa nova criação que Deus vai tirando do caos da sua existência, quando você disse, a minha vida acabou, sem saber que a sua vida estava exatamente recomeçando. Ou às vezes são pessoas que vão embora, que nos deixam, e a gente entra em estado de angústia, e parece que a gente nunca mais vai conseguir viver sem aquela pessoa, sem aquele apoio, sem aquela presença, sem aquela companhia, sem aquela relação, sem o que a gente pensou que era uma parceria. Até que descobriu que para o outro não era nada, não significava a mesma coisa, ou não significava tanto quanto para você. E agora por isso ele ou ela estão dizendo que não querem mais, estão indo embora. E você desaba, achando que um apocalipse caiu na sua cabeça, que as trombetas e os selos foram abertos contra você, e que as pragas foram derramadas, os cálices de agonia sobre a sua cabeça, sem você perceber que logo depois viria o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a nova vida, a nova oportunidade.
e que as bestas e o dragão e a antiga serpente serão vencidos na sua vida pelo poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas no momento, parece motivo de tristeza, como disse Paulo também. No momento, com efeito, essas coisas parecem motivo de tristeza, ao que depois, todavia, se manifestam em libertação e em glória em nosso favor. O que eu faço? Tu não sabes agora. Não dá para a gente compreender a maioria das coisas agora. E até, como eu já disse, as que a gente pensa que compreendeu agora, provavelmente daqui a um tempo a gente compreenda que agora a gente não tinha compreendido ainda. Praticamente quase todas as compreensões aguardam a chegada do tempo que as ilumina. Guarde isso no coração. Praticamente quase todas as nossas compreensões estão ainda aguardando o tempo que as iluminará. Porque o que eu faço, tu não sabes agora. Então Jesus prossegue e diz: compreendê-lo-ás depois. Chega o dia em que a gente entende. Esse dia, às vezes, não é muito tempo depois, outras vezes é. Às vezes a gente compreende logo, uns dias, uns meses, uns anos depois. Outras vezes, décadas são demandadas. Em algumas outras ocasiões, você só vem a entender no fim da vida. Enfim, você diz: uau! Se aquilo tudo não tivesse me acontecido, olha só como eu estaria. O que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Isso traz algumas implicações para nós hoje. A primeira é assumir com o coração quebrantado a minha ignorância acerca do que está acontecendo hoje. Hoje há coisas agradáveis que não serão para sempre e eu não sei. Há coisas desagradáveis que me melhorarão depois. Há coisas aparentemente insignificantes que ganharão grande importância. Há coisas que parecem ser o fim da vida, quando na realidade estão catapultando você para uma existência que você não poderia jamais conseguir ou alcançar ou imaginar, se não fosse a catapulta da agonia. Primeira coisa, portanto, que decorre como compreensão é isso: aceite e assuma, com o coração quebrantado e humilde, a sua ignorância acerca da sua vida e da conjunção de fenômenos, sejam eles de que natureza forem, convergindo agora. E você, como eu disse, pode estar achando gostoso, ou achando horrível, ou achando o fim, ou achando o que seja. Só assuma uma coisa: que você não sabe o resultado. Não sabe. Portanto, não se desespere por nada que você ainda não compreende. Porque no dia que você compreender, nenhum desespero vai sobreviver. Tudo vai passar. Não se desespere pelo que você não compreende. Você não sabe agora. E tenha convicção, em segundo lugar, que você vai compreender depois. Vai fazer sentido.
Vai chegar uma hora que até o ateu não sabe como dizer para ele mesmo que os seus próprios absurdos se transformaram nos melhores significados da vida dele. E ele não pode explicar porque não existe significado, não existe sentido para ele, não existe soberania, não existe a sutileza cuidadora do amor, não existe o fato da fé que afirma que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda isso hoje. Cesse as guerras, os gritos, os clamores, as angústias, enxugue essas lágrimas. Eu estou vendo aqui na minha mente centenas, milhares de lágrimas sendo enxugadas para todo lado, o mundo inteiro. Estou vendo você e não é nenhuma visão espiritual, sobrenatural, não. Estou vendo na minha mente. Milhares de lágrimas sendo enxugadas, de corações sendo pacificados, de espíritos inquietos e ansiosos sendo amansados no amor de Deus. Eu estou vendo uma quantidade enorme de absurdos se curvarem, quebrantados e genuflexos diante de Deus, dizendo: eu não tenho pressa, Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. Milhares de pessoas dizendo agora: Senhor Deus, Tu o sabes. O que eu faço, Tu não sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. Compreendê-lo-ás depois, Senhor Deus, quando Tu desejares. Se Tu desejares, eu compreenderei tudo o que Tu me manifestares. Senhor Jesus, sela essa palavra no coração de milhares de pessoas agora. Inesquecivelmente. É o que eu te imploro. Em Teu nome, Jesus. Amém.